Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço, desde já eu peço o seu like, compartilhe o link também se você puder, claro, se inscreve no canal, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal. Meu amigão, é o seguinte, o Esquadrão de Aço vencendo a equipe do Vasco da Gama 2-1, virada bem legal, virada espetacular inclusive, né? Ali já no trecho final do primeiro tempo, no segundo tempo o Bahia fez o controle do jogo, é claro que tentou fazer o terceiro, não conseguiu, e o Vasco da Gama não apresentou no futebol para vencer o Bahia. O Bahia venceu, virou merecidamente. É sempre bom falar sobre isso. O triunfo do Esquadrão colocou o Bahia a 9 pontos de diferença do quinto colocado, o Londrina. O Bahia tem 47 pontos, Londrina 38. Além disso, o triunfo do Esquadrão colocou o Bahia também à frente do Vasco da Gama, quarto colocado, 5 pontos de diferença, e também ficou a 3 pontos de diferença do terceiro colocado. Bahia caminha já a passos bem interessantes para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, eu também separei aqui a entrevista coletiva do Enderson Moreira. Separei, fiz um resumo bem legal, para a gente não deixar aquela coletiva bem longa, né? Geralmente as entrevistas coletivas são longas. A gente fez um resumo aqui pegando as partes interessantes do bate-papo do Enderson com os jornalistas, radialistas, repórteres que estiveram na coletiva. Eu separei sinceramente a parte na qual o Enderson menciona alguns atletas. Então o Enderson fala sobre o Ricardo Goulart, fala sobre o Matheus Bahia que se machucou, fala sobre o Jacaré, e também tem um trecho que ele fala da equipe da Ponte Preta. O Enderson falou sobre o Ricardo Goulart, que inclusive teve participação direta em quase todos os lances ali do gol, né? Tanto do gol do Vasco da Gama, a bola bateu nele, novamente uma falha do Danilo Fernandes, precisa melhorar o escanteio do Bahia. Além da questão do Danilo Fernandes na falha, o Bahia também está inseguro quando essa bola é alçada na área, na bola parada, principalmente quando ela é escanteio. O Bahia precisa melhorar nesse sentido aí. Mas eu falo do primeiro gol do Vasco, que a bola bateu no Ricardo Goulart e entrou no gol. E o gol do Ricardo Goulart também, muito importante, o gol da virada de cabeça pegou muito forte, bem o Ricardo Goulart na partida, e mostrou que é um grande finalizador também. Tomara que ele pegue o ritmo do jogo, esteja bem, mas isso daí é do Enderson. O Enderson vai falar sobre o Ricardo Goulart. Fala aí, Enderson, sobre um dos goleadores do jogo contra o Vasco da Gama, fez o gol da virada, 2-1 Bahia frente ao Vasco da Gama. Fala aí, meu querido Enderson Moreira. O Ricardo é um jogador, assim, se você for avaliar o Ricardo, é um jogador multicampeão por onde passou. Ele consegue ser tricampeão brasileiro, um da B e 2 da A em sequência, né? Então, um jogador que dispensa apresentações, um jogador de muita qualidade. Então, a gente está com todo o carinho com ele, para ele poder fazer, né, essa readaptação dele da maneira mais tranquila. Então, a gente está pensando sempre em detalhes, assim, para que ele possa, a gente não possa colocá-lo de qualquer forma, de qualquer jeito, para fazer uma sequência que talvez para ele ainda é pesado. Mas assim, então é um jogador decisivo, né, com muita qualidade. Foi um cabeceio muito bonito assim de se ver. Eu estava aqui atrás, eu tive uma visão muito bacana assim do cabeceio, de como a bola é jogada para o gol. E tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. É um jogador que traz um clima muito leve para o nosso vestiário, assim. Apesar de ter essa representatividade toda no cenário nacional, né? Ele é muito tranquilo no dia a dia, de poder agregar ainda mais valores para o nosso elenco, assim. Então a gente está muito feliz com a chegada e tenho certeza que ele vai continuar nos ajudando muito aí na temporada. Meus amigos, está aí a fala do Enderson Moreira com relação ao Ricardo Goulart e sobre a importância dele no elenco do Esquadrão. O Enderson está preocupado, e com razão, do jogo que vai acontecer quarta-feira contra a equipe da Ponte Preta lá em Campinas. O Bahia joga fora de casa. Então, o Enderson está preocupado e ele fala sobre isso aí. Fala, Enderson, sobre o jogo da Ponte Preta. Eu trabalho jogo a jogo, minha cabeça hoje já está começando a pensar já no jogo de quarta-feira contra a Ponte, que é um jogo dificílimo em Campinas, né? Muito pouco tempo também para a gente poder preparar de alguma forma. É mais um trabalho de recuperação, ver se esses jogadores que correram muito hoje, desgastaram bastante, a gente consiga ter uma recuperação plena deles. E vamos continuar, a gente tem que continuar jogando essas últimas 12 rodadas como a gente jogou hoje, entendeu? Com a mesma concentração, com o mesmo empenho, com o mesmo nível de competitividade,
a mesma organização. É assim que a gente vai conquistar o nosso objetivo. Além da preocupação do Enderson Moreira com relação ao jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta, ele também tem uma preocupação que será grande. A lateral esquerda do Esquadrão de Aço é muito provável que não tenha Matheus Bahia. Ele teve uma lesão, o departamento médico ainda vai analisar a gravidade. No entanto, é muito provável que o Matheus Bahia não esteja na quarta-feira e deva ser substituído pelo Luiz Henrique. E o Enderson falou sobre esta questão do Matheus Bahia. Jogador arrebenta, Enderson Moreira. Cara, ele é um jogador que a gente já observava, né, assim, jogando contra e às vezes acompanhando assim, o Bahia, né? É claro que quando você tem resultados ruins, acaba respingando em todo mundo, né? Ninguém fica fora dessas questões. Mas é um jogador, acima de tudo, que tem muita personalidade. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, quando eu cheguei já percebi, que era um jogador que se a gente desse o apoio necessário, que ele ia dar uma resposta muito boa. E acho que ele realmente tem crescido muito. Vai fazer, claro, falta. A gente não sabe a extensão da lesão, não sabe o que é ainda. É muito prematuro qualquer tipo de situação. Mas pelo que eu conversei um pouquinho com ele, pode ter realmente tido uma lesão ali no adutor. Eu tô falando do doutor também, a gente precisa ver, né, confirmar. Mas assim, cara, eu falo para vocês que a gente preparou um grupo para estar aqui. Então, né, nós perdemos o Luiz Otávio hoje com 10 minutos, e aí entrou o menino, que é o Gabriel, e jogou muito, jogou da forma que a gente acha que ele podia jogar, porque está preparado, se entrasse o Didi era a mesma coisa. Então, assim, a gente não trabalha simplesmente um time titular, a gente trabalha um grupo e tá todo mundo preparado. Eu faço questão de, no dia a dia, da gente mantê-los sempre muito bem, porque a gente vai precisar, nessa sequência de jogos, que eles possam, né, nos representar da melhor forma possível aqui. Meus amigos, situação aí do Matheus Bahia, mas vamos aguardar aí segunda-feira, agora nesse período de segunda-feira, né, à tarde aí, para ver os resultados dos exames para verificar o que aconteceu de fato com o Matheus Bahia. Meus amigos, a gente tem sempre falado aqui sobre a questão do Jacaré, do carisma, né, do Jacaré. O Jacaré é um jogador que a gente, claro, fala sobre os seus pontos importantes, as suas virtudes, mas também os seus pontos também de melhoria, né? Mas o Enderson Moreira falou sobre a questão do Jacaré. Jogador aí, meu querido Enderson, fala sobre Jacaré. Meu amigo, escolhido inclusive pela TV Globo como o melhor jogador da partida. Fala aí, Enderson, tá contigo. Olha, o Jacaré é um jogador que eu acho que cresceu muito daquilo que... Ele tá deixando de ser um jogador que entrava durante o jogo, às vezes incendiava o jogo, para ser um jogador com muito mais regularidade, assim, né? Um jogador que tá começando e terminando quase que no mesmo nível, assim, e com boas atuações. Ele, taticamente, tem cumprido muito bem aquilo que a gente pede, né? E a gente, claro, que dá liberdade para ele poder usar da criatividade, do jogo que ele tem, né? Principalmente no último terço do campo. Eu costumo falar que a gente tem a obrigação de chegar com essa bola até o último terço. O último terço é muita decisão do jogador. Eles que têm que ver a hora de fazer uma tabela, a hora de fintar, de driblar, de fazer um cruzamento, de finalizar. E ele tem colocado isso em prática, a gente fica feliz também, né? Que é um jogador que criou uma identificação assim, com o torcedor muito forte, e é sempre muito bacana, principalmente não sendo só um jogador com esse carisma, mas um jogador com carisma e com trabalho tático, técnico, físico, dedicação, isso é muito bacana. Tá aí, meus amigos, um resumo da entrevista coletiva do Enderson Moreira. Eu selecionei aí 4 tópicos do Enderson, né, na fala dele com relação ao Ricardo Goulart, o Jacaré e o Matheus Bahia, e também com relação ao jogo da Ponte Preta, quarta-feira. Espero que você tenha gostado e deixa o like aí, Jogador Arrebenta, compartilha o link nas suas redes sociais e também se inscreva no nosso canal. Somos mais de 3.600 já
família grande, família crescendo, naquele bate-papo descontraído que você já conhece nas nossas lives e nas nossas gravações aqui também de conteúdo. Meus amigos, os comentários estão aí, ó. Comenta aí, você gostou do jogo? Gostou da entrevista coletiva do Anderson Moreira? Coloca aí, fica à vontade nos comentários. Esse espaço, inclusive, é seu, beleza? Então, uma excelente segunda-feira. Vamos curtir, né? Vamos curtir esse triunfo do Esquadrão de Aço contra a equipe do Vasco da Gama. E, claro, quarta-feira, vamos nos encontrar naquela narração bem legal, bem massa do jogo do Bahia contra a equipe da Ponte Preta, tá bom? Muito obrigado, até o próximo conteúdo. Valeu!